Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 15 de fevereiro, nós celebramos a festa de dois santos irmãos sanguíneos, São Fausto, ou Faustino, e São Jovita. Alguns missais colocam Jovito, mas em latim está Jovita. São Fausto nasceu no ano 90 e São Jovita nasceu no ano 96, ambos na cidade de Brescia, na Lombardia, Itália. Outros dados que foram transmitidos pela tradição, nós não temos muita coisa, porque os registros dos santos os relatos dos mártires foram queimados durante as perseguições, se perderam muitos detalhes da vida dos nossos santos mártires dos primeiros séculos. Mas a tradição relata que eram irmãos e que eles pregavam livremente a religião, apesar das decretadas perseguições feitas por Trajano e Adriano, imperadores romanos. Eles vendo que as prisões estavam repletas de cristãos, e como sempre, cristãos só católicos, não? Os outros não são cristãos, e naquele então não existiam, somente nós, os nossos. Eles iam encorajar os que estavam presos a morrer por Nosso Senhor, para que não renegassem a fé publicamente e que recebessem a palma do martírio valerosamente. Muitos mártires foram martirizados por isso. Os cristãos sofriam torturas, pressões psicológicas, várias artimanhas para apostatar. A graça do Divino Espírito Santo sempre iluminava, sempre. Mas para que os mártires não sofressem movidos pelo espírito humano, Deus sempre suscitava uns cristãos que estavam livres das prisões para encorajá-los à morte. Então, São Jovita e São Fausto eram irmãos que faziam isso para com os que eram irmãos na fé. As prisões estavam repletas de cristãos, e em Lombardia, onde eles nasceram, não era diferente, muitos presos. Disso também se ocupava o bispo Apolônio da Brescia, e este bispo, por razões pastorais, precisava de confessores, sacerdotes para atender os sacramentos, necessidade sempre existente, e também que exortassem o ânimo e a fé dos cristãos para manterem firmes nas prisões e aos demais firmes nas orações. Então, secretamente, o bispo Apolônio ordenou São Faustino, sacerdote. E ao seu irmão, São Jovita, ele somente ordenou diácono, que continuaram no meio daquela diocese, operando milagres, convertendo pagãos e destruindo os ídolos. Então, é muito belo ver esse amor a Deus que repercute no amor aos de Deus, cristãos presos. E amor aos que podem ser de Deus, aos pagãos. Por isso, mesmo encorajando os cristãos, não temiam dedicar também um tempo àqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. E aí convertiam, batizavam, e estes pagãos também vão se unir à multidão dos mártires. Assim que São Fausto e São Jovita polularam o céu com almas de alto calibre. E destruiu os ídolos. Ídolo são falsas divindades que se colocaram no lugar do Deus verdadeiro. Então, o amor ao Deus verdadeiro faz destruir aquilo que se opõe ao Deus verdadeiro. A idolatria, a ignorância, a fé, as superstições e tudo o que vai contra
os mandamentos de Deus nosso Senhor. Assim, eles foram acusados pelo prefeito, ambos irmãos, São Fausto e São Jovita, foram espancados e submetidos a atrozes torturas, mas sobrevivendo a todas. Então se vê que a robustez da alma desses dois irmãos era tal que nada, nem medo de serem presos, nem medo de serem judiados pelos pagãos, os intimidavam a professar com coragem a fé católica. Depois de judiados aí pelo prefeito da Brescia, da Lombardia, eles foram levados para Roma, julgados e condenados a morrer na cidade natal, voltar para a sua cidade, que era a Brescia. Presos à disposição do imperador, foram-lhe impostos os maiores suplícios, torturas mais dolorosas, a que foram resistindo com a sua fé. Isso é muito belo. Todos pensam, se vier uma perseguição comunista, como que eu vou ser mártir se eu tenho medo de morrer? Pois então, no momento que nós não podemos escapar sem apostatar, nosso Senhor vem em auxílio. Lembremos-nos do que ele disse: quando forem levados aos tribunais, não se preocupeis com o que haveis de dizer, de responder. O Espírito Santo virá e dará as respostas próprias, porque até os fios de nossa cabeça estão contados. Deus cuida de todos. Assim que, num momento excepcional, graças excepcionais. Mas eles foram fiéis às graças ordinárias, comuns e correntes. Dois irmãos, nascidos em família que aderiu à fé católica, aderiu à fé absolutamente, completamente, não de modo superficial. Depois vão encorajar os que estão em risco de perder essa fé, os mártires. Depois vão conquistar almas para Deus, pagãos. E diante desse zelo pela salvação das almas e glória de Deus, São Fausto vai receber o sacerdócio, São Jovita o diaconato, para que possam dilatar o reino de Nosso Senhor, que é o reino da graça que vem pelo sacerdócio de Nosso Senhor. E foi esta fé de Nosso Senhor, a Nosso Senhor, que os fez também resistir às torturas terríveis que começaram a passar na cidade de Roma. A tradição conta que eles foram lançados às feras na arena de um circo romano. Nem os leões, nem ursos, nem leopardos atacaram a nenhum dos dois, mas ficaram próximos, deitaram aos pés deles. Aí, o prefeito que os denunciara, entrando na arena para atiçar os animais, foram devorados pelos animais. Então, os animais reconheceram almas de Deus, que é o que rege os instintos de todos os animais, e reconheceram o inimigo de Deus, por isso o prefeito virou alimento, presa. E os dois mártires robustos na fé viraram amas, acariciaram como fossem adestradores de animais. Diante de todo esse espetáculo, outros martírios foram impostos diante de torturas com fogo, com chumbo derretido, agressões bárbaras e a tudo isso foram resistindo os dois irmãos. O imperador, pensando tratar-se que eles estavam protegidos por algum efeito mágico, diabólico, na segunda visão supersticiosa de um idólatra, decidiu aproveitar os fatos e levá-los por diversas cidades do império para divertirem a gente nos circos. Então foram agora postos como objeto de zombaria, os dois. Levados a Roma, Milão e Nápoles. Em Nápoles, amarraram mãos e pés, os jogaram ao mar, mas veio um anjo de Deus, nosso Senhor, que os tirou do mar e desamarrou a ambos. Então, diante de tantas intervenções de Deus, que não permite que os leopardos, leões e ursos devorem, que não permite que afundem no mar, atados de mãos e pés, que ninguém pode assim resistir ao mar,
mas os romanos, pagãos e idólatras, ficavam piores. Não se convertiam as autoridades, mas os outros, simples mortais cidadãos de Nápoles, Roma e Brécia, viam a mão de Deus e iam se convertendo, aderindo ao Evangelho de Nosso Senhor. Essas viagens contribuíram para a conversão de muitos pagãos e até o carcereiro de ambos, chamado Colossero, abraçou a sã doutrina e também morreu mártir de Cristo. Então aquele que estava cumprindo seus ofícios, mas viu, enxergou que aqueles dois eram mais livres do que qualquer outro. Estão na mão de Deus, ninguém pode prender quem está, porque quem conhece a verdade, esse é o que está livre. Conhecereis a verdade os libertará. Percebendo finalmente que nem as ameaças nem as torturas demoviam a vontade dos dois irmãos, o imperador Adriano ordenou que fossem decapitados no ano 122 da nossa era cristã. E isso aconteceu a 15 de fevereiro, na data de hoje, que justamente celebramos a festa de ambos santos. Referente ao nome de São Jovita, é um nome feminino, e então há uma versão dizendo que era uma irmã do nosso querido São Fausto ou Faustino. Mas, em realidade, porque existem atas do martírio, o termo usado para designar São Jovita é no gênero gramático masculino, com nome feminino. Então, fica muito claro que são dois homens. São Fausto Faustino mais velho, que foi ordenado sacerdote, e São Jovita, que foi ordenado diácono. Então não dá lugar para pensar em diaconisas, ordenar mulheres, nada dessas coisas que não são próprias da fé católica. E a igreja aprovou, entretanto, que eram dois mártires, porque a origem da palavra, que significava jovem, se tratava de um termo na época usado somente para o gênero masculino. Então fica claro que eram dois homens. O primeiro testemunho sobre o culto desses dois santos mártires foi encontrado no livro chamado Diálogos, em que São Gregório, junto com seu diácono, vai em um diálogo contando a vida de São Bento, é um deles, e também menciona São Jovita e São Faustino. E essa devoção entre os beneditinos, que São Gregório Beneditino, fez com que o Monte Cassino trocasse as relíquias com o bispo de Brescia. O Monte Cassino deu uma relíquia insigne considerável de São Bento, abade, para a cidade de Brescia, e a cidade de Brescia deu ossos de São Jovita e São Faustino para o Monte Cassino. Então, vemos que já havia um culto de ambos santos, dois irmãos, homens, sexo masculino, dois mártires. Houve uma aparição de São Fausto e São Jovita na cidade de Brescia no ano 1438. Brescia foi salva da invasão de tropas comandadas por um milanês, Nicolau Piccinino, e os dois santos apareceram vestidos de guerreiro para lutar ao lado da população bresciana. Por isso, em algumas imagens, são representados com roupas de soldados, justamente por causa dessa aparição, e eles lutaram, pegaram espada e defenderam a cidade natal, onde nasceram e consumaram a sua vida nesta terra pela coroa do martírio. Isso aconteceu no dia 10 de janeiro de 1438. 1439, o bispo de Brescia escreveu o relato ao bispo de Vicenza, e a narração dessa tremenda invasão se encontra na biblioteca de São Marcos, no Vaticano. Então, nós aqui concluímos a vida desses dois santos que nós honramos hoje, dois irmãos, é a verdadeira fraternidade. Às vezes, o parentesco em irmãos, para quem os tem,
Parece uma coisa tão simples, nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, vivemos juntos, depois cada um toma o seu rumo, mas o sangue que corre nas veias nossas corre na dos nossos irmãos. Mas aqui tinha algo a mais, a mesma fé. O mesmo amor ao mesmo e único Deus verdadeiro. O mesmo amor à única Igreja de Cristo. Então eles estão irmanados naquela verdadeira transfusão de sangue que nos faz todos irmãos em Cristo nosso Senhor. Por isso o zelo para com os mártires presos, por isso o zelo para os que não haviam recebido esse sangue pelo batismo, de serem enxertados a Cristo nosso Senhor, assim que estes santos nos ensinam a caridade que devemos ter para com as almas, todas elas, para levar Deus a elas. Se nós não podemos levar a Deus as almas, aos nossos e aos demais, para que sejam dos nossos que tentamos ser de Deus, é sinal que nós não podemos fazer nada por ninguém. Hoje em dia pensam que a caridade é somente dar comida, vestuário, vir a filantropia. Isso o maçom faz, mas esquecem de dar o que é alimento para as almas, que é somente Nosso Senhor que pode saciar a fome das almas. É um artigo do catecismo, é a vida de um santo, é um bom conselho, e isso sim que é o alimento, sem descuidar dos corpos, mas zelar pela alma. O corpo morre, a alma pode ser sepultada no inferno por falta de quem reze por elas, quem as aconselhe, quem as guia ao caminho da salvação. Então pensamos a esses dois santos, gloriosíssimos mártires, no princípio da nossa religião, São Faustino ou Fausto, São Jovito ou São Jovita, que intercedam por nós para que nos dê este amor a Deus, que chegue até os de Deus e que faça dilatar-se a tal ponto de atrair almas para Deus. Aí a nossa vida será coroada pela verdadeira caridade fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.